Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra forte, revelada da parte do Senhor para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém? Amém, amada igreja? Se você concorda, coloca um amém, né? Porque sabemos que quando há uma concordância, há uma ligação. Amém? Eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma palavra que se encontra aqui em Juízes, capítulo 3, verso 10 e 11, que diz assim: Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. O livro de Juízes, ele vem trazendo uma série de circunstâncias cíclicas. Esse período aqui, irmãs, da história, é um período escuro, é um período obscuro, é um período muito difícil, é um período cíclico, porque os filhos de Israel, o povo de Deus, eles andavam em ciclo. Era um ciclo vicioso. Como assim, irmã Raquel? Quando eles obtinham a vitória da parte de Deus, eles relaxavam. Começavam a deixar o Deus verdadeiro, começaram a deixar o Deus, que é o Deus que nós servimos, e eles começavam a adorar deuses estranhos, deuses pagãos, Baal e Astarote. Então, no livro de Juízes, você vai perceber que ali há vários juízes que Deus levanta quando o seu povo buscou ao Senhor de fato e de verdade, e de todos os inimigos Deus abateu diante de Israel.
esse inimigo que está diante de você, esse algo, essa situação, essa circunstância que se levantou diante de você. Deus manda lhe dizer que Ele vai abater esses gigantes, que Ele vai abrir o mar vermelho para você passar. Aleluia. Porque você está clamando, você está buscando, você está aqui ouvindo a palavra, você está buscando as coisas de Deus. Você tem procurado estar ali na presença de Deus. E Deus tem se alegrado. Tem se alegrado? Deus tem se alegrado. E ali, amada igreja, e ali Deus fala que vou eu te livrar, vou eu te dar um livramento, mas não deixes a minha presença quando tudo for bem. Mas, olha, se tem algo que nós precisamos vigiar, é quando tudo vai bem. Quando Deus dá vitória, quando Deus concede ali a bênção, quando a situação, a circunstância, Deus agiu, Deus operou, Deus trabalhou. É nesse momento, amada igreja, que aparece aquele relaxamento. Não vou mais buscar, não. Mas é nesse momento que nós precisamos vigiar. Vigiar, irmã Raquel, vigiar. Não é quando as coisas estão ruins, quando o faraó está chegando ali. Não. Precisamos vigiar e estar na vigilância quando as coisas estão bem. Quando você está com a bênção, quando você já está com a vitória de posse em mãos, daquele algo que você tanto pediu, tanto clamou, tanto chorou, e fez campanha, e subiu um monte, e fez voto ao Senhor, cumpriu o voto, e orava de madrugada, e orava meia-noite, e orava 3 horas da manhã, e para tudo quanto é lugar que ia pedir oração. Fazia papelzinho de oração, colocava lá no caderno de oração lá da igreja, no cesto de oração. Lembra? Aí o que acontece? Fazia jejum. Raquel, E orava e clamava. Irmãs, não é nessa hora que nós temos que vigiar, não. Também precisamos vigiar. Mas a vigilância maior é quando Deus dá a vitória. Porque nós temos uma tendência a relaxar. Relaxar, irmã, que é o relaxar. A esmorecer. Lembra? Tava tudo culto na igreja. Não faltava um culto, podia estar caindo aquela chuva. Meu Deus. Mas todo culto estava na igreja. Naquela chuva, o pé molhado, mas estava lá no culto. Pé molhado, porque tem sapatos que molham, né? Não são tão resistentes. Chegava lá e cultuava e voltava na chuva, olha. Lembra? Era ali, ó, fiel. Raquel, E Deus foi lá, abriu a porta, deu a vitória, concedeu o milagre, abriu as comportas, abriu ali, né? As bênçãos. Irmãs, e falar em molha-pé, né? Jesus me abençoou, né? Com um carro, né? Um veículo, um carro abençoado. Mas eu me lembro, irmãs, de uma época, contar aqui um breve testemunho, né? Que eu falei disso.
Mas eu me lembro de uma época de chuva, irmãs, ia para a igreja e molhava o pé, que eu ia de guarda-chuva, irmãs, e molhava o pé. Quem já passou por isso, conta aqui. Mães, e molhava o pé pro culto, olha, porque o guarda-chuva, né, não era tão grande, e molhava mesmo, literalmente, irmãs. Teve um belo dia que aquilo me deu uma raiva. Aquilo me deu uma raiva, me deu um negócio de molhar o pé na chuva, irmãs. Eu comprei uma bota de couro que por dentro tem lã. Eu falei, nunca mais vou molhar o pé. E a época passou, Jesus abençoou com o carro. Mas não é no momento de dificuldade, de adversidade, você também precisa vigiar, mas é no momento quando chega a bênção. Porque nós temos a tendência, seres humanos, a relaxar. Hoje eu não vou não, olha. Depois eu faço. Depois eu vou para outro culto. Eu não vou mais para o culto de consagração, não. Eu não vou mais para o culto de oração, não. Eu não vou mais na oração de 5 da manhã. Irmãs, não, irmãs. É nesse momento que nós precisamos redobrar e recobrar a atenção. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro de Juízes fala sobre isso, irmãs. Era tão fiel. Olha, já viu gente assim, irmãs? Todo culto tá, olha. Aí Jesus vai lá, abençoa, parece que dá uma amnésia na pessoa, a pessoa se esquece. E esse livro de Juízes, ele é um livro cíclico que demonstra muito bem essa situação do povo de Israel, dos filhos de Israel. Quando estava tudo bem, eles estavam lá. Quando estava tudo bem, eles estavam lá, irmãs. Tava, irmã Raquel? Estavam lá. E ali o próprio Deus permitia, eu vou lendo aqui o texto. O versículo 7 vai dizer, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Eles se esqueceram. Mas nós não podemos nos esquecer do que Deus ele fez e faz. O que Deus fez no passado é algo muito importante. Eu me lembro que Jeremias, em Lamentações, ele vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá, que me traz esperança. Os feitos que Deus fez no passado é para estar vivo dentro de cada um de nós, cada uma de nós. Lembra daquela prova, lembra daquela luta, lembra daquela tribulação que você ia passar uma vergonha, um vexame. Lembra dessa situação na tua vida e Deus foi lá. Você orou, você clamou, você jejuou e Deus foi lá e abriu a porta. Lembra-se. Lembra que você clamava, pediu uma porta aberta, pediu uma cura e Deus foi lá e te curou. O povo de Israel, os filhos de Israel se esqueceram. Mas daí vem a importância dos memoriais. Como assim, irmã Raquel? Nós precisamos, irmãs, ter memoriais. Memoriais na nossa vida. Comumente os profetas, os homens e as mulheres de Deus levantavam altares que eram memoriais. Era um altar normalmente de pedra, sobretudo os patriarcas faziam muito isso. Porque ali foi o Deus que lhe aparecera e isso é muito importante. Muito importante. Muito importante, irmã Raquel, muito importante. Muito importante. Porque quando a pessoa olhar
para aquele altar, para aquele símbolo, para aquele objeto, vai lembrar do Deus que fez com que você passasse e atravessasse o Mar Vermelho a pés enxutos, ou que você atravessou o Mar Jordão a pés enxutos. Então, os memoriais, irmãs, não é só para ficar na Bíblia, não. Nós também precisamos, na nossa vida prática, ter alguns memoriais. Irmã Raquel, amada igreja. Eu tenho alguns memoriais, alguns aqui em casa. Eu tenho alguns memoriais que quando eu olho para aquele objeto, quando eu olho para aquela situação, eu me lembro do Deus que me socorrera, do Deus que me apareceu. E esses momentos, irmãs, normalmente na nossa vida, eu creio que você tenha passado por isso algumas vezes também, é o momento do Val de Jaboque, onde você pega ali o anjo e você não larga o anjo. E ali Deus muda a tua sorte, muda a tua caminhada, muda ali tua trajetória. Então eles se esqueceram. Deus me trouxe aqui para te dizer, não se esqueça, minha filha e meu filho, disso que você está passando. Não se esqueça. Traga sempre a memória. Coloque lá no seu caderno de oração, resposta de oração atendida. Tal dia assim, assim. Deus pagou a dívida. De repente o teu memorial pode ser o caderno. Olha aqui a data. Eu passo isso muito na mentoria, na instrução de pessoas, eu passo isso. A data, datar ali, pedido, datar ali. E ali, irmãs, amada igreja, pode ser o caderno, oração respondida, tal dia do ano de 2023. Mas Raquel, posso fazer o caderno? Pode. Não se esqueça, Deus está falando aqui, se esqueceram do Senhor e renderam cultos aos Baalins e ao poste ídolo. Baalins era de Baal, né? E eles adoravam a Baal porque era o deus da fertilidade, da agricultura. Baal, ele tinha uma esposa que era Astarote, que também simbolizava a fertilidade e a cultura, a agricultura, melhor dizendo, da chuva, das colheitas. Então eles acreditavam que eram esses deuses que traziam isso para eles. E aqui, irmãs, se esqueceram, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus se ira, irmã Raquel, sim, sim. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O amor faz parte do caráter de Deus. A essência de Deus é o amor. Mas também ele é fogo consumidor, ele se ira. Um exemplo da ira de Deus, eu estou me lembrando aqui, foi quando as pessoas ficaram contra Moisés, Dotã, Abirão, e se levantaram contra ali a liderança de Moisés. Por isso que não é bom se levantar contra a liderança. Não se levanta contra a liderança não, viu, amada igreja? E não fique vendo vídeos que ficam falando mal de pastores, de líderes. Deus não se agrada disso não, viu, amada igreja? Deus não se agrada não. Você vê que Davi não fez justiça com as próprias mãos não. Ele deixou a Deus resolver.
Ele ainda disse: levantaria eu a mão contra o ungido do Senhor? Ainda que aquela pessoa esteja sendo usada às vezes ali pelo inimigo. A pessoa está toda, mas é Deus que vai resolver aquilo dali. Não se levante contra o teu pastor, a tua pastora. Você não concorda? É ali que Deus te colocou, então você fica ali. Ai, Raquel, eu não quero mais ficar. Então, pede a bênção e sai para outro lugar, na direção de Deus. Porque não é bom ficar saindo assim, não é bom. Nós precisamos criar raízes, ter um fundamento sólido, uma raiz, uma identidade. Nós somos um povo de identidade. Então, um dos exemplos da ira de Deus foi quando ali o povo se levantou contra a liderança de Moisés, como está lá, se eu não me engano, em Números 16. E ali, irmãs, Deus se irou. E a terra abriu e engoliu todo mundo, irmãs. Engoliu todo mundo. Foi, irmã Raquel, isso está lá em Números, amada igreja. Isso está lá em Números. A terra se abriu e tragou. Abriu a sua boca e tragou todas as casas, como também os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos que pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Tem gente que fala assim: mas Raquel, isso aconteceu naquele tempo. Não, irmã, isso acontece hoje ainda. Isso acontece hoje. Eu vi uma reportagem, uns anos atrás, que foi lá na região das Arábias. Irmãs. Era um povo assim, lá das Arábias. Eu não sei, não me lembro, mas era lá nas Arábias, porque as pessoas estavam, Irmãs, estava todo mundo numa festa. Igual o carnaval que eu falei ontem, Ontem eu falei aqui do carnaval de Belsazar. Tava todo mundo numa festa, eu não sei se era carnaval, irmãs. Devia estar acontecendo alguma coisa lá naquele lugar. Que Deus não se agradou. Mas a cena, a câmera filmou assim, a terra abriu e caiu todo mundo lá. E morreram pessoas. Depois eu não entrei em detalhes, eu só vi a cena aí. Mas nessa época aqui, irmãs, de Números, não teve nem sepultamento, não teve nada não, irmãs. Porque até para sepultar uma pessoa de forma digna, já é um motivo de agradecimento. Irmã Raquel, oxe! As coisas são sérias, irmãs. Até para sepultar uma pessoa de forma digna, você velar o corpo, fazer um culto. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Isso aí, irmãs, é até para agradecer a Deus. Até isso, irmãs. Tem que agradecer a Deus. Deus às vezes é tão bom que Deus ainda vai... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Deus vai até preparando o espírito dos familiares. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem situações que a pessoa adoece, vai para o hospital e fica lá no hospital. E a pessoa não volta mais não, irmãs. Já é Deus falando. Aí fica por lá mesmo no hospital, vai a óbito. Mas ali os familiares vão visitar, mas aquilo dali, irmãs, já é Deus falando. Vou eu colher, vou eu trazer para minha presença. Alguns, irmãs, que às vezes nem são salvos, Deus ainda permite você falar da palavra e a pessoa ali aceita, se arrepende dos pecados. Aí você faz ali a oração, pede ao Senhor para escrever no livro da vida. Tem isso, irmã Raquel? Tem. A pessoa vai para o hospital e não volta mais, irmãs.
Eu vejo isso daí até um cuidado de Deus, que é Deus já falando, não vai voltar para casa, vou eu preparar e colher. Ai, Marca, por que Deus faz isso? Deus faz isso porque, irmãs, primeiro, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Segundo, o homem e a mulher de Deus, nós que estamos aqui, nós precisamos pregar a palavra. Nós não podemos estar presos a situações. Nós precisamos fazer o ide do Senhor, aonde Deus enviar, irmãs. Aonde nós precisamos, o homem e a mulher de Deus, comprometido com Deus, tem que estar livre e desimpedido para pregar a palavra do Senhor. Então imagina, a pessoa volta do hospital, aí você fica ali cuidando. Você fica ali com essa responsabilidade. Irmãs, cada caso é um caso. Às vezes também a pessoa volta, viva, porque ainda tem mais algumas coisas ali para resolver no mundo espiritual. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes foi uma pessoa que semeou muitas coisas ruins, irmãs. Só Deus, não estamos aqui para julgar, viu? Mas o que eu quero dizer aqui, até para sepultar uma pessoa de forma digna, já é motivo de agradecer. Comunicar as pessoas, fazer ali aquele culto fúnebre. Então, e no caso aqui, onde Datã, Abirão, Corá, não teve sepultamento nenhum não, irmãs. Ali a terra abriu e engoliu todo mundo. E isso acontece ainda no dia de hoje, viu? A terra se abre. Mas a palavra do Senhor vai dizer, voltando aqui para o nosso texto, que a ira de Deus se acendeu contra Israel. Parei aqui, Deus ele se ira. Eu falei, né? Um dos grandes motivos que Deus pode fazer é isso aí, a terra se abrir literalmente. Deus se ira. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A mim pertence a ira, diz o Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse texto, irmãs. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele fala assim, Marca, fala. Tem uma palavra, irmãs, que ele fala. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmã Raquel, ele fala dessa forma. Ai, mas depois eu procuro aqui com mais calma, porque eu sou péssima de gravar capítulo tal, versículo tal, mas vocês conhecem essa história, irmãs. Essa história verídica e verdadeira que Deus ele fala. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Achei, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas então Deus ele se ira. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por quê? Porque eles estavam adorando deuses estranhos. Deus foi lá, deu vitória, eles se esqueceram. E Deus me trouxe aqui para te dizer, não se esqueça, minha filha. Não se esqueça. Não se esqueça, porque Deus vai te tirar dessa situação. Mas não se esqueça. Não se enverede para outros caminhos. Deuses que muitas das vezes nós mesmos levantamos. Quanta gente faz, né? Quantas pessoas fazem dos seus animaizinhos deuses, do cônjuge um Deus, do próprio ministério um Deus.
do próprio dinheiro, um amor ao dinheiro, faz dele um Deus, que é Mamon. Então, precisamos revisar, às vezes, na nossa consciência. Faz do emprego um Deus. Aí a Bíblia aqui vai falar, né? E Deus os entregou, a ira de Deus se acendeu, porque, mas Deus ele não divide a glória dele com ninguém. A ira de Deus se acendeu contra Israel e Deus ali entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Deus permitiu. Deus, ele inclusive, irmãs, suscita inimigos quando a pessoa está fora da direção de Deus. Deus suscita inimigos adversários. Tem uma palavra em Salomão, quando Salomão ele estava buscando o Senhor, Deus o fez prosperar. Inclusive ele vai escrever aquele texto, né, aquela palavra em Salmos, ele vai falar ali, né, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia o sentinela. Então ali ele estava colocando Deus como o primeiro na sua vida. E Deus, por conta disso, fez prosperar. Mas ao longo do reinado, quando estava indo tudo bem, quando ele se deixou enveredar pelas deusas, pelos deuses das mulheres, que ele se aliançou, cuidado com as alianças. Quando ele se deixou enredar, quando ele se deixou levar, ele não foi firme, irmãs. Ele não foi firme. Mães, a pior coisa que existe na vida é um homem frouxo. Irmã Raquel, a pior coisa que existe, irmãs, é um homem frouxo. Os papéis invertidos, irmãs. Davi vai falar para Salomão, ser homem não é ter apenas uma genitália masculina, não. Irmã Raquel? Ficar reafirmando a masculinidade, olhando, né, para os lados, paquerando. Não. Mas a pior coisa que tem, mas é muito triste, homem frouxo. É que homem frouxo que mulher manda. Mas isso é horrível, irmãs. Isso é horrível, irmãs. Tem pavor disso, irmãs. O homem não tem que ser durão, machão, não. Firme ali. Justo. Coerente. Proteger. Ser firme. Proteger a família. Isso aí, amada igreja. Sabe o que é homem frouxo, irmãs? Homem frouxo que não decide nada. Irmã, isso é horrível. Está indo contra a palavra de Deus, está em pecado. Mas Raquel tá machista? Não. Cada papel no seu, o problema é que surge, né? Às vezes umas inversões de papéis. A mulher às vezes ganha mais do que o marido. Salário, não, o salário é meu, eu que mando. Tá fora, tá fora. Uma mulher dessa tá fora, tá pecando. O dinheiro não é do marido nem da mulher, o dinheiro é nosso. Irmãs, nós vamos aqui pro texto. Mas Salomão foi frouxo, irmãs. Ele se deixou enredar pelos deuses das mulheres, sidônias, etéias. Ele fez alianças ali que não eram para ter sido feitas. E ali naquelas alianças começou a decadência. Quando que a decadência de uma pessoa chega na vida dele ou dela? Quando nós fazemos alianças erradas. Mas Raquel, o que é uma aliança? É um pacto, é um acordo. Não te precipites em fazer alianças se Deus não autorizou. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem.
Uma mulher na vida de um homem tem um impacto muito grande e vice-versa, um homem na vida de uma mulher também. E ali, irmãs, foi o fim de Salomão. A Bíblia diz que no final de tudo ele já estava levantando deuses. Mas ele se atropelou, ele apostatou da fé. A queda dele foi tão grande que ele levantou deuses pagãos para adorar, para elas adorarem. E Davi vai falar: ser homem é ser firme. E, sobretudo, irmãs, os princípios bíblicos, a sã doutrina. O homem tem que ser firme com relação à santidade, à sua casa. Vê que tem alguma coisa errada lá, né, com a mulher tá fazendo alguma coisa errada, tem que falar. Tem que ser firme. Não vou criar cara. Amém, irmãs? Não me leve a mal. Mas tem cada coisa que a gente vê, mas presencia que, né? Vê, presencia que, né? Ali, na medida. Mas tem homens e irmãs que olha, chega a dar raiva, irmã Raquel, dá raiva. A mulher manda em tudo, que é isso? Manda em tudo no homem. Em tudo, irmãs. Um homem desse precisa de tratamento. Um homem desse é um homem doente. Como assim, irmã Raquel? Primeiro, irmãs, porque isso vem lá da infância. Segundo, vem da negação. Ele já foi tão negado, tão negado. Terceiro, ele já foi castrado na sua masculinidade. Viu? Ele já foi tão castrado na sua masculinidade. Isso envolve autoestima, isso envolve valorização própria. Mas é uma série de coisas. Eu não estou aqui falando de uma forma assim negativa, mas precisa se tratar, irmãs. Precisa se tratar. Precisa. Mas aqui na palavra fala que Deus, ele permitiu com que Cusã-Risataim se levantasse contra os filhos de Israel. Por quê? Eu estava falando aqui de Salomão. Salomão, no caso, irmãs, Deus suscitou inimigos contra Salomão. Quando a Bíblia diz em Provérbios que quando os passos do homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Mas quando os caminhos do homem ou da mulher não é agradável, Deus vai lá e levanta inimigos. Mas Deus levanta inimigos, mas Deus também abate inimigos. Então, Deus está falando aqui mais uma vez: vou eu abater esse inimigo, mas fica na minha presença. No versículo 9 vai dizer: clamaram ao Senhor os filhos de Israel. O segredo, quando você estiver passando por uma situação, por uma adversidade, é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Eu posso orar por você, você pode deixar aqui seus pedidos de oração, mas a sua voz, ela precisa ser impregnada e gravada no mundo espiritual. Irmã Raquel, A sua voz precisa ser gravada no mundo espiritual. Irmã Raquel, A sua voz precisa ser gravada no mundo espiritual. A sua voz. Então eles clamaram ao Senhor. Ana teve vitória com clamor. Tantos homens tiveram aqui vitória no livro de Juízes porque clamaram ao Senhor. Mas Raquel, o que é clamar? Clamar é suplicar,
é implorar, é manifestar a necessidade de um algo, é bradar. Irmã Raquel, Isso é clamar. Clama a mim e responder-te. Então eles clamaram ao Senhor. Ana clamou, Elias clamou, Paulo e Silas estavam presos, eles clamaram. Tantos homens clamaram ao Senhor. Tantos. E Deus respondeu. Por que Deus não vai te responder? Deus já está te respondendo aqui nesse vídeo. E ele fala aqui, clamaram os filhos de Israel ao Senhor e o Senhor levantou um libertador. Está aqui escrito. E o Senhor levantou, suscitou um libertador que os libertou. Deus está enviando o recurso necessário. Deus está enviando a ajuda necessária. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te tirar desse cenário. Deus vai abater esse inimigo, porque você está clamando. A Bíblia diz que Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Mas quando você tem o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus aqui, no Antigo Testamento, ele vinha de forma transitória. Um outro exemplo era Sansão, não era permanente. Mas o Espírito Santo de Deus, agora na dispensação da graça, nesse tempo nosso, ele habita em nós de forma permanente. O Espírito Santo, ele está dentro de mim e de você. Nós somos santuários do Deus vivo. Nós somos morada, santuário do Deus vivo. E o Espírito Santo de Deus foi sobre Otiniel. Quando você ora, você robustece o teu espírito. Quando você jejua, você robustece o teu espírito. Quando você está alinhado e alinhada com o Espírito Santo de Deus, com a vontade de Deus, quando há um alinhamento, ninguém te poderá resistir. Margaret Thatcher, ela vai dizer assim, eu não tenho medo de nada. Margaret Thatcher, em 79, né? Ela vai dizer assim, eu não tenho medo de nada, a não ser quando um homem começa a orar, um crente começa a orar, um cristão começa a orar. Isso aí eu estremeço na base. E quem tem ciência sabe que ela era difícil, né? A Margaret Thatcher é rainha da Inglaterra. Eu creio que sim, da Inglaterra. Ela falou, não tenho medo de nada, a não ser quando um crente começa a orar. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor foi sobre ele e ele saiu a pelejar, julgou Israel. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra ele, o qual ele prevaleceu. Deus vai colocar o inimigo nas suas mãos. Assim como Deus entregou Cusã-Risataim, está escrito aqui, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otiniel. Deus está colocando esse inimigo por terra. Deus é quem está abatendo esse inimigo. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Está chegando o tempo de paz. Depois que essa situação for resolvida, está chegando o tempo de paz para a tua vida. E você não vai deixar o Senhor
Você vai permanecer ali, ó, firme, firme. Você vai permanecer ali, ó, na direção. Você não vai relaxar, mas você vai ficar ali firme. Amém? Você vai ficar firme. Não vai relaxar, não vai abandonar o Senhor. Que o livro de Juízes fala que eles se esqueciam de Deus. Não se esqueça. Amém? Receba essa palavra, está chegando o tempo de paz para a tua vida. Amém? Deus abençoe e fica na paz.